Meus amigos, o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, vai enfrentar o São Paulo nessa quinta e nesse domingo pelo título. E é claro que a Análise Verdão não poderia deixar de entrar em campo e trazer tudo sobre o nosso adversário. Quais são os pontos fortes do São Paulo que a gente precisa tomar cuidado e quais são os pontos fracos que a gente pode aproveitar e, quem sabe, traçar um caminho para esse bicampeonato. Bora pro vídeo, solta a vinheta. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora desvendar os segredos desse São Paulo do Hernan Crespo, nosso adversário para a final do Campeonato Paulista. Mas eu não estou sozinho no vídeo de hoje, claro que para falar do nosso adversário tinha que trazer um especialista no assunto, então deixa eu puxar para cá para trocar essa ideia com a gente o meu queridíssimo Pedro Alvarez, que para quem é antigo no canal já sabe quem ele é, mas para quem é novo, Alvarez, setorista do São Paulo, pelo Lancinete, acompanha o nosso adversário da final diariamente e está aqui para ajudar a gente a entender como joga esse São Paulo, como deve ser essa final. Pedro, seja muitíssimo bem-vindo, meu querido, e já te passo a palavra para você dar um panorama geral desse São Paulo do Crespo, que é um trabalho recente, né, dessa temporada, mas que já chega na final como a melhor campanha, como o melhor ataque. É um São Paulo que vem priorizando o Campeonato Paulista, né? Até poupou em rodadas de Libertadores, então seja muito bem-vindo. Bom, prazerzaço estar aqui, é sempre muito bom vir aqui falar um pouquinho aqui no Análise Verdão. Bom, agradeço já de cara o convite, sou setorista do São Paulo pelo Lance praticamente desde a chegada do Hernan Crespo. Eu assumi um dia depois do Fernando Diniz cair, então praticamente toda essa empreitada do Crespo eu estou acompanhando aqui no São Paulo de perto. E, bom, realmente, um trabalho novo, um trabalho que ainda está no começo, né? A gente está falando aí de 2 meses, quase 3 meses de Hernan Crespo no São Paulo, mas mesmo assim acho que um trabalho avassalador até o momento. Lógico, a gente está numa pré-temporada, né? Um Paulistão, poucas rodadas de Libertadores, mas o que a gente tem até hoje do São Paulo é muito bom. É um time que fez 36 gols em 14 jogos no Paulistão, apenas uma derrota, um empate, então, 2 empates, perdão, contra o Corinthians também. Então, realmente, um trabalho muito bom do Hernan Crespo e uma final que promete ser um jogo fenomenal. Talvez o adversário mais difícil que o São Paulo vai enfrentar até o momento é o Palmeiras titular, que a gente ainda não viu no Paulistão, só contra o Corinthians. E provavelmente o adversário mais difícil que o Palmeiras vai enfrentar também é o São Paulo nesse começo de temporada. Então, tudo para ser um jogão, o time vem embalado, quebrando recordes, então a expectativa está lá no alto. Maravilha. E o São Paulo que vem com novidade, né, para essa final. Acho que é importante a gente pontuar, porque o Daniel Alves não vinha jogando, vai voltar, muda um pouco a característica, mas acaba subindo o nível também, né? Pois é, o Daniel Alves e o Luciano estão de volta. O Luciano já jogou contra o Mirassol, entrou no segundo tempo e fez gol, inclusive. E o Daniel treinou com bola já essa semana, deve treinar todos os dias agora até a final, só para aprimorar a forma física, mas já está recuperado do estiramento na coxa. E vai mudar bastante, né? A gente viu um São Paulo novo jogando contra a Ferroviário Mirassol, sem o Luciano e sem o Daniel, jogando com o Igor Vinícius, e no ataque o Pablo sozinho. O Hernan Crespo decidiu mudar um pouco a estrutura, e agora pode até ficar uma dúvida, né? Porque é uma estrutura que deu muito certo com o Benítez por trás de um atacante e o Gabriel Sara junto ali no meio para acompanhar. Então até pode ficar essa dúvida se o Crespo vai continuar apostando nesse esquema, só que com o Luciano no lugar do Pablo, ou se ele vai voltar a dupla Pablo e Luciano. A gente ainda não tem como ter uma certeza disso, mas o que deve acontecer com mais tranquilidade é o Daniel Alves tomar de volta a lateral direita, a ala direita. Isso não é nenhuma crítica ao Igor Vinícius. O Igor Vinícius, nesses jogos, foi incrível. Contra a Ferroviária, uma partidaça do Igor Vinícius. Deu assistência, fez gol, mas isso muda um pouco a característica. O Igor é um jogador de mais velocidade, talvez ele assim aprofunda mais o jogo, busca mais o cruzamento, e o Daniel Alves gosta de participar um pouco mais da jogada no meio, na criação. Mas ainda assim, todo o jogo praticamente que o Daniel Alves joga, a gente vê ele colocar uma bola pro Pablo na cara do gol. Foi assim contra o Rentistas, foi assim contra o Santo André. Então, não é à toa a convocação para a seleção, embora muito discutida, não tem como a gente olhar hoje para o Daniel Alves e não encarar ele como provavelmente o melhor lateral direito do Brasil. É um reforço de peso que o São Paulo ganha para essa final, mas vai mudar sim a característica. Os retornos de Daniel Alves e Luciano mudam sim a característica do São Paulo.
muito até em função, porque o Pablo preenche um papel mais tático nesse ataque quando o Benítez está por trás. O Pablo não é um homem-gol, o Pablo não é um finalizador, e o Luciano também nunca foi. Só que o Pablo é mais um homem, o posicionamento dele influi muito para o São Paulo. Para o torcedor do Palmeiras que está aqui assistindo, acho que um comparativo que dá para fazer, por exemplo, até certo ponto, óbvio, é o Luiz Adriano sem a bola. É um jogador com a movimentação, com a tática é muito importante. Abre espaço, cria jogo. E aí a gente tem ali por trás o Benítez, que é o grande destaque da fase de mata-matas, que é um cara de um passe incrível, de um drible incrível, e pode conseguir colocar os atacantes do São Paulo na cara do gol com facilidade. Muito bem, então, seguindo nessa linha aí de coisas a se destacar, né? Os caminhos que o São Paulo vai tentar achar para vencer essa final e o que o Palmeiras precisa tomar cuidado. Você citou o Benítez, que de fato está em grande fase, a gente tem o Daniel Alves voltando, a gente tem um esquema que acaba até potencializando jogadores que já foram criticados anteriormente, a gente tem o Miranda voltando em grande fase também. Então, qual que você acha que são os pontos principais ali que o Palmeiras precisa tomar cuidado nos dois jogos, tanto coletivos do São Paulo quanto individuais também? Nesse trabalho do Crespo até agora, pontos positivos, assim, a destacar tem vários, né? Mas os mais perigosos, por exemplo, são acho que o mais principal de todos é a infiltração dos meio-campistas na área. Contra a Ferroviária, por exemplo, se você for olhar dos 4 gols do São Paulo, 3 nascem de cruzamentos para a área, onde um meia ou um ala infiltrou para fazer a finalização. No primeiro gol, por exemplo, o Igor Vinícius cruza para o Gabriel Sara entrar. No segundo, ele cruza, o Gabriel Sara desvia e o Lisiero finaliza. Então, o grande lance, né, nessas partidas do São Paulo é, de fato, o time num ataque mais veloz, encontrar a ala, encontrar o fundo, seja com o Reinaldo pela esquerda, seja com o Igor, e no caso da final, provavelmente o Daniel, pela direita, e na hora do cruzamento sempre tem um meio infiltrando. Até mesmo quando. Isso é uma característica do Crespo. Até mesmo quando o São Paulo jogou com o time reserva, e aí eu vou lembrar do jogo contra o Guarani, 3-2 para o São Paulo no Morumbi, a infiltração dos meias, mesmo com o time reserva, continua acontecendo. É a tática, é o esquema, é a ideia que o Crespo tem. Isso, lógico, não tira também dos centroavantes a participação no ataque. Eles também estão lá. Mas se você olhar aquilo que eu falei do Pablo como um homem mais tático, um homem de posicionamento, se você for olhar o jogo contra a Ferroviária, talvez até o jogo contra o Mirassol, embora contra o Mirassol foi mais na bola parada os cruzamentos. Mas se você for olhar principalmente o jogo contra a Ferroviária, o posicionamento do Pablo para puxar a marcação, para tirar o zagueiro do meia que está infiltrando. Tirar o zagueiro, por exemplo, do Lisiero que está chegando na área. Tirar o zagueiro, por exemplo, do Gabriel Sara entrando na área. E o Benítez joga um pouco mais atrás. O Benítez é quem... Ele vai infiltrar em alguns momentos, isso é lógico, mas ele é geralmente o cara que inicia a jogada e o Lisiero e o Gabriel Sara acompanham. Bom, esse talvez seja o maior ponto a se destacar desse São Paulo. Quando a gente vê, e isso o Palmeiras também faz isso, mas quando a gente vê um esquema de 3 zagueiros, com os alas, é normal muita gente até ter aquele pensamento de que, pô, os alas podem funcionar como laterais e fazer uma função mais defensiva. Bom, no caso do São Paulo, é um time que pensa totalmente no ataque. Quanto à escalação dos alas, é totalmente focada no ataque. O Igor Vinícius, o Daniel Alves espetando, o Reinaldo espetando. Por dentro, o nome que o Palmeiras vai ter que olhar, e o nome que provavelmente vai ser o grande destaque da criação do São Paulo, é o Martim Benítez, de fato. Ele realmente está se destacando muito e realmente, tecnicamente, acho que ali no meio de campo não tem alguém que seja melhor que ele no momento. É muito bom jogador, tem que tomar muito cuidado, a capacidade de criação, de organização que ele tem. E se o São Paulo quer o caminho para a vitória, o São Paulo aposta muito no Benítez e sim nos lados do campo. A volta do Luciano pode mudar um pouquinho ali de como funciona o Pablo, como funciona o ataque, mas de forma geral, esse é o caminho do São Paulo de Hernan Crespo. Bom, vamos falar agora então do contrário, né? Porque o São Paulo é de fato um time muito forte, que chega com a melhor campanha, mas, claro, não é um time perfeito, tem as suas falhas, tem os seus pontos fracos, e o Palmeiras vai chegar com um time completo, né? Com os titulares para essa final. Como você disse, a gente só viu esses titulares contra o Corinthians e pela Libertadores, né? Mas é de fato um time muito forte. O Palmeiras, querendo ou não, tá defendendo o título do Campeonato Paulista, né? Então eu te pergunto agora quais que são
essas falhas desse time do São Paulo, por onde você imagina que o Palmeiras possa tentar vencer, possa tentar conquistar esse título? Você acha que o Palmeiras vai entregar um pouco mais a bola para o São Paulo e tentar explorar os contra-ataques? Você acha que essa deve ser a melhor alternativa para o Palmeiras? Como que você vê essa questão? Eu só queria começar apontando, é até engraçado nessa ideia, o Palmeiras defendendo o título, que pela campanha no campeonato a gente até tem um pouco da sensação contrária, do São Paulo ser o dono do campeonato e tá agora tem um desafiante surgindo aí nessa reta final. Mas bom, assim, o próprio Hernan Crespo falou várias vezes em coletiva que ele tem 1000 pontos a melhorar, que ele tem 1000 coisas a corrigir. É normal, 2 meses de trabalho, obviamente vai ter muita coisa para corrigir. Talvez o ponto que o São Paulo deva se preocupar um pouco é o que a gente já conseguiu ver do Palmeiras contra o Corinthians. É um time que conseguiu se fechar bem e no contra-ataque explorou uma defesa que estava mal estruturada. Né? No caso ali do Corinthians, o Raul e o Gemerson estavam em total desacerto na defesa e isso abriu muito espaço para o Rony. O São Paulo vai ter que tomar cuidado com a mesma coisa. O São Paulo tem que olhar a mesma coisa. O São Paulo tem um trio de zaga. Atualmente o titular virou o Léo pela esquerda, antes era o Bruno Alves, mas o Bruno deve jogar hoje pela Libertadores, né? A gente está gravando isso aqui na terça-feira. Então o Bruno Alves deve jogar hoje na Libertadores e aí o Léo deve ser o titular para a final. O Léo funciona muito bem com o Reinaldo pelo lado esquerdo. E o Léo sobe muito na marcação pelo lado esquerdo. E aí dá para fazer exatamente o paralelo com o que o Raul fez contra o Raul do Corinthians fez contra o Palmeiras, de subir, de buscar o lado, de participar mais da criação. Tem que tomar cuidado com a bola nas costas. Tem que tomar cuidado com uma possibilidade de infiltração do Rony nas costas, que talvez seja o jogador mais perigoso do Palmeiras nesse esquema tático. Então, se o São Paulo tem um ponto a tomar cuidado com o Palmeiras, é justamente isso. É o Palmeiras ceder muito espaço, ceder a bola, e atraindo o São Paulo e espetar nas costas. Então, acho que o lance que o São Paulo tem que se atentar para o jogo é isso. E o lance que pode ser o de perigo para o Palmeiras é esse na maioria do tempo. Agora, o São Paulo tem 3 zagueiros, o Miranda fica lá atrás e o Arboleda junto. Quando o Léo sobe, se o Arboleda sobe, o Léo fica. Os dois ficam lá atrás e o Luan fica na retaguarda, fica na cobertura. Então, é mais protegido. Só que ainda assim, a subida dos zagueiros para participar do ataque pode sim render um espaço perigoso para o Rony. E é isso que o Hernan Crespo tem que ficar de olho para a partida. E é isso que o Palmeiras pode aproveitar. Maravilha, vamos ver se o Palmeiras consegue aproveitar esse espaço também. Se tem uma coisa que o Rony sabe fazer é atacar espaço e aproveitar essas questões. Para finalizar, Pedro, eu queria levantar uma questão aqui que é importante e que talvez seja uma questão que o Palmeiras larga um pouco na frente pelo trabalho de mais tempo do Abel Ferreira e pelo que passou na temporada passada, que é a questão psicológica, né? O Palmeiras ele passou por adversidades durante esse trabalho do Abel Ferreira, já começou o jogo saindo na frente do placar, saindo atrás do placar, tendo que correr atrás de resultado, tendo que, enfim, já praticamente todos os cenários já aconteceram com esse time. É um time que já venceu títulos e é um time que é muito forte mentalmente falando. E o São Paulo, apesar de estar muito forte, querendo ou não, ainda existe o tabu do São Paulo, que em algum momento pode vir a pesar. Então, queria perguntar para você quão importante você acha que vai ser esse fator psicológico e um fator muito importante dentro disso, o primeiro gol do jogo. Quão importante pode ser o primeiro gol do jogo para ambas as equipes, porque talvez se o São Paulo faz o primeiro gol do jogo, ele já pega essa confiança de ter a melhor campanha e tudo mais. Se o Palmeiras faz o primeiro gol, já pode ficar mentalmente mais forte, o São Paulo começar a pesar um pouco essa questão mental. Então, quão importante você acha que vai ser esse fator para a final? Bom, a gente sabe que o São Paulo hoje tem uma pressão nas costas, tem a pressão de acabar com essa seca, que talvez ela nunca esteve tão perto. Acho que o São Paulo nunca esteve tão perto de acabar com a seca, são só 2 jogos, e aí pode acabar com esse tabu. Bom, isso obviamente entra em campo, isso obviamente persegue o jogador em campo. Mas o que a gente viu até agora do São Paulo é um time que conseguiu deixar isso de fora. É um time que conseguiu entrar contra a Ferroviária, fez 4 gols, e entrou contra o Mirassol também. Até o momento isso não pesou, não pareceu nervoso o time. Afinal, tem outro peso, a gente sabe, então obviamente essa comparação não seja a mesma. Porém, o São Paulo conseguiu se livrar de um fantasma que persegue desde o ano passado, que foi a eliminação para o Mirassol. Ele conseguiu
mostrar que isso não afetou em nada e ganhou de 4-0. Foi o melhor jogo, em resultado, o melhor jogo do mata-mata. Bom, então o São Paulo parece conseguir lidar muito bem com isso sim. Até o momento, no campeonato inteiro, a gente não viu isso pesar muito. Agora, o primeiro gol vai guiar muito de como o jogo funciona. O São Paulo é um time que costuma fazer os gols logo no primeiro tempo, tá? Principalmente se a gente for olhar esse mata-mata. Contra a Ferroviária, saiu na frente já no primeiro tempo, 20 minutos de jogo, contra o Mirassol também no primeiro tempo, com o gol do Arboleda. Então, é aquilo. É muito importante para a confiança do São Paulo fazer um gol no primeiro tempo, que você já se larga um pouco daquele nervosismo do precisamos ser campeões para acabar com o jejum. Já mostra, ó, tá indo certo, a coisa tá fluindo. Isso vai impactar com certeza os jogadores. E tomar um gol no começo tem o efeito contrário. Dá mais nervoso, aí o time começa a ir mais afobado pro ataque, começa a tentar mais. Enfim, a parte psicológica é difícil a gente prever como cada jogador lida, mas de maneira geral, o psicológico tá. Se algum time larga na frente no psicológico é o Palmeiras. É o time que não colocou pressão no Paulista, é o time que até em certo momento abdicou do Paulista. E do outro lado tem o time que priorizou para falar, vamos ser campeões. O Crespo, desde a primeira entrevista, na entrevista coletiva do Crespo, ele já falou que não usaria o Paulista para fazer testes, ele já falou que ele ia entrar para vencer, que ele tem que respeitar, que é em respeito ao São Paulo e tudo mais. Então o São Paulo está obstinado no título pro Paulistão. Eu, pelo que eu enxergo, vejo que o Palmeiras mudou de comportamento com a classificação pro mata-mata, vendo a chance do título, obviamente não tem treinador que não vai tentar. Mas agora, pela pressão, pela procura, pela vontade de talvez não é nem vontade, mas a necessidade de vencer essa taça, o psicológico pesa mais pro São Paulo. Maravilha, então pontos importantíssimos para a gente se atentar a essa final, mas agora eu quero saber de você que está assistindo, o que, que você espera dessa final em 2 jogos, primeiro jogo no Allianz e a decisão no Morumbi no domingo. Comenta aí o que, que você acha dessa final, o que, que você acha que o Palmeiras precisa fazer, como você acha que o Palmeiras deve se portar, onde você acha que a gente larga na frente, comenta aí a sua opinião e claro, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho que é muito importante, tá certo? Siga também o Análise Verdão em todas as redes sociais, @Análise Verdão no Twitter, Instagram e no Facebook também, e as redes sociais do meu queridíssimo Alvarez estarão aqui na descrição também para você que quiser segui-lo. Agradeço muito, Pedro, por ter vindo aqui, ter ajudado a sanar todas as nossas dúvidas e a entender um pouco mais do adversário do Palmeiras para essa final de Campeonato Paulista, tá certo? Muito obrigado a você que nos assistiu, vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.